Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois do vexame que foi ontem o jogo contra o Cuiabá, vamos ver como é que tá sendo a repercussão das mídias aí. A mídia paulista tá falando, vou postar um vídeo já falando sobre. Um vexame, né, rapaziada? Vamos ver o que a ESPN tá falando aí. Já vai seguindo, deixe seu like, se inscreva pro canal, crescer cada vez mais. Tamo junto, rapaziada. Fui. Os jogos desta rodada do campeonato, os principais jogos e principais confrontos, principalmente de ontem. Começando com o rubro-negro, que fechou a rodada e fechou perdendo fora de casa por 3-0. Já vou chamar então o Pedro Henrique Torre, que conta pra gente como está este dia do Flamengo, muitas dúvidas ou calma para a partida de quinta-feira, que vai dizer muito sobre a temporada, hein, Pedro? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia a todos os amigos aí. Vai dizer bastante sobre a temporada, né? Porque foi uma pancada bastante sentida, irritou bastante, sempre falo. Hoje em dia a gente tem como ter também um termômetro da torcida em redes sociais também. É uma bolha, bababá, bababá. Mas não, é um termômetro também, a gente tem como ver, a torcida fica bastante irritada, parte dessa torcida obviamente frequenta os estádios, parte dessa torcida às vezes está até no dia a dia dos clubes também. Então é um termômetro, a torcida bastante irritada com a postura do Flamengo, com o que apresentou, com o Sampaoli especialmente, com o que o time apresentou, a parte de organização ou desorganização contra o Cuiabá. Por mais que tivesse desfalques, Arrascaeta, Gabigol, não tinha o Pulgar também, segurou alguns jogadores, outros jogadores até poupados, como mais poupados, né, podemos dizer, como o Léo Pereira e o Felipe Luiz. Mas o Flamengo tinha elenco ainda assim para mostrar um futebol bem competitivo. E essa palavra foi bem utilizada pelo Sampaoli no final da partida, fala que o Flamengo não competiu. Não foi a primeira vez que ele utilizou essa palavra e isso gera incômodo até dentro do próprio elenco, porque isso acaba estourando mais para cima do próprio grupo. E é um Flamengo que já vem machucado por conta dos últimos acontecimentos. O Pablo Fernandes com o Pedro que esteve em campo, não rendeu, voltou depois de toda a polêmica, atuar aí 90 minutos, mas não rendeu. Então é um Flamengo que vem bastante chacoalhado e fica nessa expectativa para quinta-feira. É um jogo muito chave, sim, para a temporada. O Flamengo não conseguiu uma larga vantagem para ficar tranquilo no Defensores del Chaco, então vai com muita pressão lá para quinta-feira. E agora a gente ouve um pouquinho das respostas que tivemos lá em Cuiabá depois dessa derrota acachapante que o Flamengo teve no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar agora. Só surpreende quem não vive o dia-a-dia desta equipa, portanto, eles são uma equipa forte, eles são uma equipa unida, eles são uma equipa que trabalha muito, é uma equipa que se esforça muito, uma equipa muito esperta e com uma fé inabalável, o que nos torna cada vez mais perigosos, portanto, e nós partimos sempre do pressuposto que os 3 pontos são nossos e que em nenhum momento o adversário pode ficar com aquilo que é nosso. Y esa es nuestra forma de abordar cada competición. Creo que Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos o que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente o time no compitió como merecía competir aquí. Eu, sinceramente, fico ilusionado con el Brasileirão. Para mí el Brasileirão es el torneo más importante por el que yo vine aquí. Un torneo que las 2 veces que estuve en Brasil estuve muy perto de él y no alcancé. Entonces era mi competencia preferida. Mudar rápido la cabeza de los jugadores para que también sepan de que es una competencia que no podemos demorar en prestarle atención, porque si no cada vez va a ser más difícil. É incrível mesmo, né? Esse resultado ali. Bom, como o Antônio Oliveira disse, quem vem acompanhando o Cuiabá talvez não tenha se surpreendido, porque olha os resultados. 5 vitórias e 1 empate nos últimos 6 jogos. O aproveitamento é melhor até que o Botafogo. Que o do Botafogo, ele fez então 16 pontos, 2 a mais que o líder do campeonato, quase 90% de aproveitamento. E por outro lado, né, Mário Marra, essa questão toda que a torcida já desconfiava e agora que o Sampaoli expõe de talvez uma falta de atenção do time nos jogos que não são eliminatórios. Então, Bruno,
Eu acho normal. A questão é o nível de investimento que o Flamengo tem. Quem é o Flamengo no cenário nacional? Eu começo a achar normal, mas não posso concordar. O Flamengo tem que ter uma postura de Flamengo em todas as competições. E um técnico que trabalha diariamente com os jogadores, quando na entrevista coletiva ele fala, faltou competir, não é legal, cara. Sim, isso tem que ter um efeito. Nossa, mas ele falou isso pega mal no vestiário. Não, tem que pegar mal no vestiário. Os jogadores têm que entender quem eles representam. O tamanho da coletividade que eles estão carregando ali com aquela camisa. Eu não estou... Até comecei de forma errada, né? A primeira coisa que eu tinha que fazer era elogiar o Cuiabá. Então, perdão, mas sim, do outro lado tinha um adversário que tem jogado muito bem. Mas, de novo, tem um senão aí. O Cuiabá é a segunda ou terceira melhor campanha fora de casa. Em casa é a 14ª. O Flamengo tem que se impor. Jogando dentro, jogando fora de casa. E o Flamengo fora de casa tem campanha muito boa. Se não me engano, é o 4º colocado fora de casa, como campanhas. Ontem ficou muito claro, era um time muito entusiasmado com a atmosfera, com o ambiente, com a onda altamente positiva, e era um outro time que estava, assim, tem que cumprir essa tabela aqui e tal, tem um jogo mais importante no meio de semana. Não, e a gente não pode concordar com isso. Sim. Assim, de novo, é normal. A gente entende a outra competição, mas eu não posso concordar. Mas eu até acharia assim normal, né, Pedro e Dom, que se fosse o mesmo time. O time que jogou na quarta uma partida eliminatória, na próxima tem outra eliminatória, no meio de semana tem... Mas assim, tem jogador ali que tem que pegar esse jogo do final de semana Não joga nunca, né? Porque não joga nunca, né? Então, acho que é isso que a torcida também cobra. Ainda mais quando você tem um Flamengo que, tudo bem, teve todo o episódio, mas o cara que estava no banco e foi titular era o cara que foi reserva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. É um clube que hoje consegue pagar 15 milhões de euros, 12 milhões de euros em jogadores, por mérito próprio do Flamengo. Então, assim, a gente fala de um Flamengo que tem condição de brigar nas três frentes. Eu entendo que quando o time joga um torneio, uma partida de mata-mata, que nem esse jogo do Olímpia, o nível de concentração, de competitividade é maior. E eu acho que aí não é nem questão de falta de interesse do jogador. Acho que é uma questão humana. Quando você tem um jogo... É inconsciente. O torcedor vê diferente. É natural, é completa... Mas, assim, tem uma diferença tão drástica... Sim. Isso não é normal. A ponto do técnico falar o que ele falou, e eu acho que ele não está mentindo, que faltou o time competir. Poxa, o Flamengo, com todo o investimento que tem, é o time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. Isso é estranho. Isso não pode acontecer com um time do tamanho do Flamengo, com o tamanho do investimento. Porque, não dá, né, Dom? Desculpa, mas para falar de falta de foco do Vitor Hugo, do Pablo, do Varela, do Everton... O Varela não joga nunca. Não é? Do Luiz Araújo, do Pedro. É muita gente que não está na partida de Copa. E olha o nível desses jogadores. Esses jogadores, vários seriam titulares nos outros, não vou falar 19, mas nos 15, 16 times do Campeonato Brasileiro seriam. Eu até pedi ontem, Bruno, porque vendo o que a gente estava vendo, é imediata a sinapse, né? O Bragantino foi parecido. Não foi parecido. Eu pedi essa tela para a gente conversar sobre isso. Boa. Derrotas marcantes. Por quê? Porque, claro, né, gente, um 4-0 e um 3-0, tratando-se de Flamengo, isso é algo que a gente tem que colocar uma lupa. Agora, para mim, a diferença é muito grande dentro das propostas do Bragantino. O Bragantino fez mesmo o que o Bragantino faz. Envolveu, mandou. Olha o número de finalizações, 36 finalizações no Bragantino contra o Flamengo. O Cuiabá é um time que aceita que o outro tenha a bola. Dentro da proposta do Bragantino, o Bragantino nota 10. Dentro da proposta do Cuiabá, Cuiabá nota 10. O problema todo esses dois jogos foram contra o Flamengo. O Flamengo, como assim o Flamengo vai permitir que o adversário faça o que ele quer fazer? Sim, sim. Um ter muito a bola, o outro, não quero ter a bola, vou ganhar de você em velocidade pelos lados do campo e tendo força de retomada de posse de bola no meio campo. O Flamengo não pode ser o outro
nessa história. Até porque, né, Pedro, aí é claro que o adversário do Flamengo vai estar sempre com a fome, vai estar sempre com essa concentração no máximo, e o Flamengo precisa, no mínimo, igualar isso. Porque se igualar, tecnicamente, acho que da maioria dos clubes ele vai levar vantagem. Pedro, há uma semana, quando a gente conversou, foi logo após a confusão ali do Pedro. E aí já era anunciada a demissão do preparador físico, a permanência do Sampaoli, e a gente discutiu aqui o seguinte, vamos ver nos próximos dias como é que vai ser o ambiente do Flamengo com a permanência do Sampaoli. Já passou uma semana. Nesse meio tempo, o jogo com o Olímpia e agora o jogo de ontem. A gente tem uma conclusão já de como que está o ambiente interno com a permanência do Sampaoli? Bruno, falar em conclusão é um pouquinho difícil, porque tá sempre um ambiente em mutação, né? Porque o ambiente está sempre também muito à baila de resultados e tudo mais, acalma um pouquinho se tiver uma vitória, fica muito enervado se tiver uma derrota como teve a de ontem. O fato é que o Sampaoli é uma pessoa de relação fria com os profissionais, não tem uma relação muito próxima, e isso ali causa um certo estranhamento para jogadores que estavam mais acostumados a ter mais trocas de ideias no dia a dia, enfim, com outros treinadores. Especialmente se for lembrar o Dorival na última temporada, que deu muito certo, ele trocava bastante com os atletas, então eles estranham nesse sentido. O fato do Sampaoli, por exemplo, não procurar o Pedro em nenhum momento, depois do que houve, porque mal ou bem foi um profissional da comissão técnica que o Sampaoli trouxe para o Flamengo, então isso causa umas rusgas internas ali, claro, isso causa estranhamento, isso pesa um pouco mais o ambiente, e isso daí obviamente não colabora e aí se aprofunda em um momento como foi o de ontem. E essa questão, o Marra estava falando aí, tem que pesar, claro que pesa, mas pesa ainda mais, né? Quando você tem uma relação mais fria, uma relação mais difícil, uma relação mais complicada, uma relação mais distante, isso pesa um pouco mais, claro, quando o treinador expõe assim essa situação de competição, porque é uma pauta que vem à baila há muito tempo, falar de que os jogadores escolhem jogos, e não me parece algo assim, escolhem jogos, algo deliberado, é algo que, como acho que foi o Marra também que falou, é algo humano, assim, os jogadores tiram bem às vezes o foco abaixa bastante nas competições de liga, que é algo que já vem há bastante tempo do Flamengo, talvez ali desde 2021 pelo menos, e foca bastante em Copas, mas ninguém tinha exposto isso, assim, nenhum treinador costumava expor. Agora o Sampaoli começa a colocar um pouquinho essa situação. Não é a primeira vez que ele fala o time não competiu ontem, eu tenho esse desejo de campeonato brasileiro e tudo mais, mas o time não competiu como deveria competir. E isso causa um incômodo, e aí às vésperas de um confronto com o Olímpia pela Libertadores, o ambiente fica carregado, né? Porque na temporada passada isso era claro, era uma decisão até do clube depois do início ruim no campeonato, não é, Donk? Então estava claro que tinha um time do Campeonato Brasileiro, Bruno, e um time da Copa Libertadores. Vamos fazer o seguinte? Vamos desde 2021, né? Aí já Renato, né? Aí já Renato. Desde depois do C, né? Eu acho que dá, assim, eu sinceramente, eu acho que é muito difícil ganhar as 3 competições. Claro que é. Tanto que o time que conseguir isso, a gente vai ter que falar um mês dele aqui, todo dia. Mas o investimento, especialmente do Flamengo... Você tem que competir nas 3. Você precisa competir, cara. Você precisa pelo menos justificar. Isso. Como o Galo fez em 2020. E não conseguiu. Não conseguiu, mas ele foi eliminado na semifinal da Libertadores. E ninguém reclama tanto. E ninguém reclama. E outra coisa, né? Nessa de escolher jogo ou de não ter atenção, além de ter a oportunidade para alguns que não vinham jogando nas Copas, né, Donk? Ontem era jogo no momento em que o Palmeiras perdeu, o Botafogo estava perdendo ponto, era para o Flamengo se colocar como candidato a incomodar o Botafogo. Exato. E assim, quando a gente fala isso, acho que é tomando todo o cuidado de... Não é simplesmente olhar para a tabela, o Flamengo está tantos pontos atrás. Isso tem uma campanha totalmente fora da curva do Botafogo. Mas está falando de desempenho do próprio Flamengo. Assim, como o time tem oscilado. Acho que até é muito nítida a evolução que houve desde a chegada do Sampaoli, mas ainda assim é um time que oscila muito pela qualidade do elenco e tem a capacidade que pode desempenhar. Ontem, assim, é um jogo muito alarmante para mim. Lógico, não é
virou crise, o Flamengo deixou de ser favorito no que disputa na Copa do Brasil, no Libertadores. Não é algo para ser tão alarmante assim, mas assim, o nível o desempenho apresentado é algo que tem que reverberar, assim. Acho que você tem que falar e expor da forma como fez o Sampaoli, porque não pode acontecer com um time como o Flamengo. Então é isso, rapaziada. Vocês viram aí a análise dos caras do Sport Center. E, mano, que derrota vexatória, mano. Tem react aqui no canal do jogo de ontem. Fiquei bolado. Eu fiquei bolado. Poucas vezes vão me ver xingando assim. E, mano, quinta-feira tem jogo da Libertadores. Flamengo e Olímpia, fora de casa. Vai ter react aqui no canal também. E, mano, o Flamengo tem que se classificar, hein? Porque se não se classificar, irmão, que dor de cabeça que vai dar. Mas já tá mais provado que o time escolhe campeonato e eles não querem o Campeonato Brasileiro, né? Já ganharam 2 vezes. Vamos ver o que eles querem, né? Mas é isso, rapaziada. Curta e se inscreva no Flanático. O Flanático crescer cada vez mais. Tamo junto. Saudações bonecas. Fui.